Saúdo a todos os presentes. O meu projeto de mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana do Paraguai estudou sobre os jogos matemáticos no ensino médio, uma análise do uso de jogos nas turmas do ensino médio do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Chao, localizado na cidade de Ilhéus, estado da Bahia, no período de 2019 e 2020. Eu sou Joé de Freire Santos e fui orientado pela professora doutora Ivanise Nazaré Mendes. O projeto teve em vista estudar sobre o uso dos jogos. O uso de jogos tendo um foco o ensino médio, em especial a educação profissional. Sabemos a importância do lúdico na educação, conforme já demonstrado por estudos de teóricos da educação, como Piaget, Vygotsky e tantos outros, que enfatizam a importância do lúdico na aprendizagem, em especial na aprendizagem de matemática. Mas isso geralmente tem uma ênfase maior no ensino fundamental. Mas e no ensino médio, e em especial no ensino profissional? Então, esse projeto ele teve em vista estudar a importância desse trabalho, do trabalho com jogos no ensino de matemática, voltado para uma escola de ensino médio, em especial uma escola que trabalha com a educação profissional. Olha, eu também, como professor de matemática, já trabalhei muitas vezes os jogos, principalmente trabalhando com o ensino fundamental. Não tanto com o ensino médio, mas e no ensino médio? Será que ele também tem a mesma importância? Será que ele, ou pelo menos ele também é viável a sua aplicação? Em relação à relevância no meio social, podemos ver que a nossa escola, a escola de objeto de estudo, o Centro Estadual do Chocolate Nelson Chao, ele atende uma clientela de pessoas que, pela análise da cidade, tem uma dificuldade na aprendizagem de matemática. E, portanto, se torna, assim, uma necessidade de estratégias de ensinos que venham, de algum modo, a facilitar a aprendizagem de matemática, a despertar o interesse do aluno em participar nas aulas de matemática, em buscar um melhor aprendizado, na aula de matemática. No meio acadêmico, a gente pode ver que muitos teóricos da educação, eles enfatizam a importância dos jogos educativos, em especial no lúdico, para o desenvolvimento cognitivo, para a aprendizagem, para a acomodação, para a aplicação de conceitos, para conceitualização. Então, essa ênfase que se dá à importância de, através de jogos, você mostrar, assim, a aplicação de alguns conceitos, ele se torna, assim, muito relevante, em especial em alunos que têm dificuldade de aprendizagem, conforme pode ser visto na maior parte dos alunos da escola em estudo. Também foi abordado em relação a alguns pesquisadores que demonstram, através dos estudos, o resultado dos estudos feitos, as pesquisas desenvolvidas, resultados, assim, satisfatórios no estudo de jogos em certas escolas, e a sua importância de acordo com o que foi observado.
Temos, por exemplo, professor que enfatiza, através da pesquisa, né, da Silva, por exemplo, oficinas de matemática e assim, no chamado laboratório de matemática, né? Um laboratório, a criação de laboratórios com materiais concretos, né? E elaboração de jogos sobre diversos assuntos, diversos temas da matemática e que tem, assim, um grande valor para auxiliar na aprendizagem desses alunos, conforme é descrito nas pesquisas desenvolvidas. Então, a partir dessa ênfase, nós temos um problema de pesquisa que busca estudar se os jogos e gincanas, eles são viáveis no trabalho, né, pedagógico, em especial do ensino de matemática do Centro Estadual do Chocolate, Nelson Chao. A partir da análise dos dados, né, dos teóricos estudados, né, da fala dos professores da unidade de ensino, o que se pode responder em relação a isso, né? Perguntas específicas, primeiro analisando em relação às características dos jogos. Será que essas características que os jogos têm, né, eles indicam a viabilidade na aprendizagem de matemática, em especial numa escola de ensino médio? Será que o uso dos jogos ele pode contribuir positivamente para auxiliar, né, nos principais desafios enfrentados pela educação profissional? E trazendo mais para a escola em estudo, como que esses professores, né, os professores dessa escola, utilizam os jogos? Como eles consideram, né, esses jogos e utilizam para auxiliar na aprendizagem de matemática? E quais são os principais problemas, né, que são enfrentados pelos professores dessa escola, do Centro Estadual do Chocolate Nelson Chao, no uso de jogos? Olha, o marco teórico, ele, através do estudo de diversos teóricos da educação e pesquisadores na área de jogos, buscou, primeiro, a conceitualização dos jogos, quais são as características dos jogos que enfatizam, assim, a sua importância na aprendizagem. Focou também os jogos no contexto escolar, jogos educativos, apropriados para uso escolar, e trazendo também para o ensino da matemática, o uso dos jogos no ensino da matemática. Claro que não basta ser um jogo, é preciso que seja aplicado de modo a trazer resultados na aprendizagem. Portanto, é necessário um planejamento de modo que venha os jogos a serem usados de modo positivo, não para brincadeira, mas para trazer aprendizagem. E, finalmente, trazendo para o lado da educação profissional, existem muitos desafios na educação profissional. Quais desses desafios, de algum modo, o uso dos jogos podem contribuir de alguma forma para auxiliar em alguns desses principais desafios da educação profissional? O marco metodológico ele partiu do princípio, foi feita pesquisa através de questionários, professores de matemática da unidade de ensino e coordenadores e articuladores dos cursos técnicos
dos cursos que são desenvolvidos nessa unidade escolar. Essa unidade escolar está localizada no bairro do Malhado, cidade de Ilhéus, estado da Bahia, Brasil. Essa cidade é uma cidade que tem índice de desenvolvimento da educação básica abaixo da expectativa, abaixo do projeto, né, do plano do Conselho Nacional de Educação, portanto, está aquém dos objetivos propostos. Então, existe, de fato, uma necessidade de melhora no nível de aprendizagem, focado especialmente em português e matemática, que é as matérias básicas que partem dessa avaliação básica, né? Em relação ao marco analítico, foi estudado os professores que participaram, né? Professores de matemática da instituição de ensino, do turno matutino e vespertino. Esses professores, eles avaliaram algumas questões em relação ao uso dos jogos. Primeiro foi em relação à frequência do uso de jogo. Quantas vezes esses professores usam os jogos por ano ou por unidade? Então, um terço dos professores, aproximadamente 33%, afirmaram usar mais de uma vez na unidade. Um terço dos professores afirmaram usar uma vez no semestre. E um terço dos professores, também 33%, afirmaram usar uma vez no ano. Ou seja, todos os professores utilizam. Agora, apenas 33%, aproximadamente, utilizam com uma frequência maior. Outros utilizam ocasionalmente. Agora, em relação à importância, embora nem todos usem com frequência, todos consideram importante. 66,7% consideram muito importante o uso de jogos e gincanas na aprendizagem de matemática. E para 33,3%, né, um terço dos professores, considera de média importância. Nenhum professor considera sem importância ou de pequena importância. Logo, todos consideram importante, mesmo que não usem com muita frequência. Na fala dos professores, qual é a vantagem do uso de jogos? Por que é importante? Por que é bom usar os jogos na aprendizagem de matemática, mesmo no ensino médio? As respostas são diversas, né? Trabalhar o lúdico, trabalhar conceitos matemáticos, trazer aplicações, né, de estratégias de ensino, despertar o interesse, trazer alegria ao aprender. Então, os professores têm diversos motivos, né, para que os jogos sejam utilizados na aprendizagem de matemática. Agora, quais as desvantagens? Por que muitas vezes esses professores não usam os jogos como instrumento de estímulo à aprendizagem de matemática? Na fala dos professores, é porque a sala tem gente demais, muito numerosa, que dificulta o trabalho com outras estratégias de ensino, falta de material, pouco tempo para produzir jogos adequados para aprendizagem significativa, né? Falta de adesão inicial por muitos. Motivo também de que alguns alunos acham que é momento só de brincadeira, não acham que é momento de aprendizagem também, um momento em que se usa jogos. E em alguns casos também a ocorrência de brigas e discussões no decorrer dos jogos. Para 50% dos professores, os jogos devem ser aplicados sempre. E para 50% devem ser aplicados em algumas ocasiões, algumas vezes.
Nenhuma acha que deve ser aplicado em pouquíssimas ocasiões ou que não deve ser aplicado. E os professores citam alguns exemplos de jogos que eles utilizam e consideram eficazes na aprendizagem de matemática. Jogos de tabuleiro, por sinal, em alguns momentos vagos, alguns alunos costumam ficar jogando, né? Jogos que foram confeccionados por eles próprios com a supervisão de alguns professores. Baralhos de unidade de medida, que seria uma forma de aplicar, né, o uso dos jogos para o assunto estudado, no caso, unidade de medidas. Bingo, onde esse bingo envolve também algum assunto, né? As respostas, os resultados do bingo são resultados de alguns problemas matemáticos de um assunto específico. E as gincanas, os jogos na forma de gincanas, entre aluno e aluna ou entre grupos. E trazendo para a educação profissional, como o uso dos jogos podem contribuir com os principais desafios da educação profissional. De acordo com os articuladores, são muitos os desafios da educação profissional. É claro que os jogos eles não vão contribuir com todos, nem é essa a função do uso dos jogos na aprendizagem de matemática. Mas os jogos eles podem contribuir de alguma forma com alguns desses principais desafios. Outra questão é em relação a conflitos, porque como é uma escola profissional onde há muitas atividades a serem desenvolvidas, né, como feiras, como visitas técnicas, uso de laboratório, existe uma demanda de muitas atividades e uma concorrência de eventos. Aí, para alguns articuladores, existem conflitos. Já para 25%, existe muitas vezes 25%, algumas vezes 25%. Considera poucas vezes, 25% dos articuladores consideram que não ocorre nenhum conflito. É claro que os articuladores eles consideram que esses conflitos eles podem ser resolvidos através de um planejamento articulado, né? Um planejamento coletivo, e assim evitar que existam alguns atritos na aplicação desses jogos. E concluindo, podemos ver que, considerar, né, através do estudo, que as características dos jogos, eles indicam a sua viabilidade na aprendizagem de matemática, por despertar o interesse, por trazer alegria ao se aprender, pelo caráter do jogo, de possibilitar diversas soluções, diversos modos de proceder, estimula também a criatividade entre os alunos. E por isso se torna assim interessante o seu uso, de modo a tornar a aula mais interessante e mais alegre, ou seja, despertar o aluno para a aprendizagem de matemática. E em relação à educação profissional, podemos observar que a educação profissional, o uso dos jogos na educação profissional, favorece alguns dos principais desafios, como favorecer a permanência escolar, a demanda por uma melhor aprendizagem, porque auxilia tanto na aprendizagem de matemática, como também de outros componentes curriculares, e favorece, assim, uma melhor qualificação profissional, porque favorece a criatividade e a autonomia. Obrigado a todos.